Olá mamães, futuras mamães, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar em plano de parto? Sabe para que serve esse documento e qual é a importância dele no nascimento do nosso bebê? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo direitinho. Enquanto isso, acompanhe a nossa página, se inscreva no canal, ative o sininho. A gente está sempre buscando e trazendo conteúdo bacana aqui para vocês. Então vamos lá. Eu tenho aqui um modelo de plano de parto que a enfermeira obstetra que acompanhou o nascimento da minha filha me forneceu para que a gente levasse na maternidade no dia do parto. O que tem nesse documento? Ele pede as minhas informações, né? Então, RG, CPF, nome completo, o nome que o bebê vai receber, o nome do médico que vai acompanhar o parto, enfermeira ou doula, o nome do pediatra que irá assistir ao parto. Se esse pediatra não puder estar no dia, quem é o pediatra de escolha? Como que eu estou me preparando para esse parto? Então, aqui tem, se está fazendo oficina, grupo de atividade de gestante, grupos de apoio, se faz atividade física, se fez uma visita guiada pelo hospital, a maternidade que você escolheu para ganhar o bebê, qual foi o hospital de escolha. E nesse aqui em específico, a gente tem tanto itens que nós podemos marcar se optarmos pelo parto normal, quanto pela cesárea. E, por exemplo, a gente tem até quantas semanas a gente quer esperar para induzir o parto. Se eu quero parto normal, até quantas semanas eu estou disposta a aguardar antes de partir para uma cesárea. Se eu quero tentar induzir o parto, se tiver pré-eclâmpsia, diabetes, antes de partir para uma cesárea, se eu gostaria de entrar em trabalho de parto para fazer a cesárea. E aí entra a parte de parto normal. Vou ler para vocês alguns itens que ela colocou. Você vai assinalar o que você quer que aconteça, o que você quer que seja respeitado durante o teu parto. Esse aqui é um modelo, tá, gente? Então, vocês podem acrescentar mais itens se tiverem conhecimento e vontade. O exemplo que ela colocou aqui seria: durante o trabalho de parto, gostaria que não fosse realizada a raspagem de pelo e lavagem intestinal, ter liberdade para caminhar, escolher a posição mais confortável, liberdade de incluir líquido e alimentos leves, uso limitado de chuveiro ou banheira, quer ter analgesia medicamentosa, deseja a analgesia obstétrica RAC peridural em caso de dor muito forte durante o trabalho de parto, deseja apenas métodos não farmacológicos para o controle da dor, como banho, a bola, algumas posições. Queria que fosse monitorado o batimento cardíaco do bebê durante o trabalho de parto, sempre ser informado de qualquer procedimento que for realizado. Se gostaria de receber o mínimo toque vaginal possível durante o trabalho de parto. Então, essas algumas das informações. E aí ela especifica aqui, por exemplo, no parto vaginal, gostaria ter um ambiente especialmente calmo nesse momento, não ser realizada aquela manobra que empurra a barriga para baixo, né, durante o trabalho de parto, não realizar episiotomia, não utilizar fórceps ou vácuo somente no caso do sofrimento fetal. Gostaria de ter a hora dourada, que o cordão umbilical parasse de pulsar para ser cortado, que o companheiro corte o cordão umbilical, se deseja guardar a expulsão da placenta naturalmente, que o bebê permaneça com a mãe e com o companheiro durante todo o tempo e que eles possam ir todos juntos para o quarto, amamentar na primeira hora de vida do bebê. Então são essas várias informações que a gente tem no plano de parto, tá? Cuidados com o bebê que a gente pode permitir ou não que sejam realizados. A administração de nitrato de prata e antibióticos se necessários. Então, por exemplo, eu não assinalei esse item. Fiz alguns exames antes, fiz em laboratório. Como meus exames deram negativo, então eu não assinalei essa opção, então não foi administrado. Se eu me oponho ou não à administração de vitamina K intramuscular, que eu não quero que seja oferecido para o bebê bicos artificiais, água glicosada ou qualquer outra coisa. Principalmente antes de me informar. Se eu gostaria ou não que fosse dado banho no meu bebê nas primeiras 24 horas ou 48, depende da mãe. Se eu quero amamentar exclusivamente sob livre demanda. Que eu não me oponho a complementar a alimentação do bebê caso não tenha descido meu leite.
Entretanto, essa administração de complemento deve ser feita após o meu consentimento ou do meu companheiro e nós devemos estar acompanhando no momento que essa administração for realizada. Então, nesse documento tem a parte do parto vaginal, cuidados com o bebê e agora vamos falar sobre quando o parto escolhido é a cesárea. Então, nós temos opções de ter a equipe multidisciplinar presente comigo o tempo todo na sala cirúrgica, ter o meu companheiro presente desde o momento que eu entrar, desde antes da anestesia e não apenas após a anestesia. Foi muito importante o meu marido estar ali comigo, porque é um momento que a gente se sente muito vulnerável. E é o parto, é todo o processo ali do parto, sala cirúrgica, isso não tem como a gente falar, eu fico à vontade numa sala cirúrgica, porque ninguém fica. Outra coisa que foi muito importante, eu optei por que não amarrassem as minhas mãos durante o parto, que o campo fosse baixado durante o parto, para que pudesse ver o nascimento da minha filha. Eu não conseguia ver, óbvio, porque eu estava deitado, mas meu marido pôde presenciar esse momento. E o mais bacana, a enfermeira que estava acompanhando a gente, ela estava com o meu celular do lado e ela filmou e fotografou tudo. Foi muito legal também. Gostaria que as luzes, ruídos, os ar-condicionados fossem desligados a partir do momento que o bebê fosse nascer até o momento que ele permanecesse na sala. Foi um desejo meu. Um ambiente mais tranquilo, mais leve. Tinha uma música, uma playlist que a nossa enfermeira colocou, que foi maravilhosa. Bem baixinho, bem tranquilo. Tudo muito calmo, muito tranquilo para receber o bebê ali, que já vai ser uma mudança gigantesca, mas com o mínimo de impacto. Outro desejo, que após o nascimento eu gostaria que colocasse minha filha sobre mim, para que eu pudesse beijar ela, tocar ela, ser a primeira pessoa ali a tocar. E isso aconteceu também. Amamentar o meu filho na primeira hora de vida e que o meu bebê pudesse permanecer comigo até o fim da cesárea. Então foram itens que eu marquei. Tudo foi respeitado. Falar para vocês, as enfermeiras aceitaram isso tranquilamente quando eu cheguei no hospital? Mais ou menos. Se eu estivesse apenas com meu marido, eu tenho certeza que a gente teria ali alguma dificuldade um pouco maior que acontecesse tudo isso. Porém, a equipe que nós escolhemos, que foi do nosso médico e a nossa enfermeira obstetra, eles fizeram com que tudo acontecesse da maneira que nós quisemos. Então, eu não tive as minhas mãos amarradas, meu marido entrou comigo e permaneceu comigo na sala do momento que eu entrei na sala cirúrgica, ele se paramentou e já entrou, me acompanhou na anestesia, ficou até terminar o parto, acompanhou a minha filha para fazer os primeiros exames, voltou, a minha filha foi colocada sobre mim, eu amamentei ela. Depois nós três, eu, minha filha e meu marido, fomos para a sala ao lado. Eu não queria ficar esse momento pós-parto ali sozinha. E eu não fiquei sozinha nem um minuto, graças a Deus. Então meu maior medo era ficar sozinha após o parto e acontecer alguma coisa de reação da anestesia, enfim, qualquer coisa. Eu não fiquei, meu marido ficou comigo. A hora que meu marido não estava, a enfermeira estava comigo. Tudo com muito respeito, com muito carinho. Nós fomos todos juntos para o quarto e isso para mim assim foi muito valioso. A enfermeira que acompanhou a gente, ela que tomou frente ali e já chegou e falou, o marido dela vai entrar agora porque ela colocou isso no plano de parto dela. E é muito legal a gente ter alguém ali para falar pela gente, porque a gente está vulnerável. O dia do meu parto não foi um dia comum. Lembro como alguns flashes, não me lembro assim de uma maneira contínua exatamente tudo, não tem noção do tempo realmente que aconteceu aquilo ali. A nossa emoção, ela tá tão grande, tanta expectativa, tanto medo junto com tudo. Então é muito importante quando tem alguém que a gente confie, que possa falar por nós. Se você não tiver a sua enfermeira ou alguém que puder te acompanhar no parto, que o teu companheiro tenha isso aqui em mãos. Isso aqui é um documento, isso aqui deve ser respeitado. Se você chegar, entregar isso aqui para o hospital, você tenha uma cópia com você. Não entregue e fique sem nada, porque se alguém falar, por acaso você entregou para a enfermeira antes de ir para o centro cirúrgico ou para o teu parto e sumir esse papel, você tem outro ali. Então não, tá aqui, ó, é documento.
E ela também deixou um campo aqui embaixo, colocando assim, que além dos itens assinalados, se tinha mais algum desejo meu. Eu não me lembro, eu acho que aqui o que eu coloquei foi do meu marido poder cortar o cordão umbilical da minha filha e que o cordão parasse de pulsar primeiro para depois ele ser cortado, que era um item que estava aqui em cima, esses dois estavam na parte do parto vaginal e não estava na da cesárea, então eu acrescentei aqui nessas linhas aqui embaixo. Na última folha desse plano de parto, tem os campos para assinatura, tá? Então aqui, ó, tem os campos para assinatura da gestante, do companheiro, da enfermeira obstetra, do pediatra, do médico. Tem a assinatura aqui de todo mundo que precisa estar lá, que você escolheu e que é da sua confiança. Vou fazer uma propaganda aqui para minha enfermeira. Sigam o Instagram dela, Belogestar. Ela tá sempre postando muita coisa bacana, muita coisa legal, muita informação para nós, mamães e gestantes. Então, gente, assim, quem não tem conhecimento do plano de parto, se informe e tenha o seu. Tem muitos modelos na internet. Volta aqui o meu vídeo, vê alguns itens, se não tem no teu, acrescente, assista mais vídeos, estude. Leve com você esse documento que é muito importante, que seja respeitado. O meu plano de parto foi muito bem feito, juntamente com a minha enfermeira. No meu caso foi tudo respeitado. Mas tem muitas mães que eu sei que mesmo com o documento eles não respeitam muitas coisas. É importante sim a gente ter esse documento e informar que a gente tem o documento e que a gente tem a informação, que a gente é portador da informação. E não simplesmente a gente está indo lá e tá à mercê do que eles quiserem fazer com a gente. Não precisa autenticar, não é um documento que precisa ser autenticado. Eu sou uma pessoa que eu sou prática, ó, tem que fazer isso, então tá, ó, tem que fazer, pronto, eu tomo frente e faço. No dia do meu parto, jamais eu faria isso. Eu estava completamente vulnerável. Eu estava morrendo de medo. Então tinha muita coisa ali em volta acontecendo envolvendo o nascimento desse bebê. Então é de extrema importância que, se você não tenha a sua enfermeira, você tenha o teu companheiro ou alguém que possa falar por você. Tá? Que tenha conhecimento de todo o teu plano de parto, que respeite toda a tua vontade, que esteja ciente disso aqui, que leia junto com você. O teu companheiro deve ler com você, ele deve estar por dentro de toda a sua vontade, ou quem for te acompanhar. Enfim, a pessoa precisa estar por dentro disso aqui, porque um momento que você não puder falar, a pessoa sabe exatamente o que você quer e o que pode ou não ser feito. Se eu não sabia da existência disso até a minha gestação e a enfermeira me informar, então eu tinha um medo muito grande da cesárea. Eu sou muito grata pela equipe que me acompanhou, o Dr. Matheus que me acompanhou, a Andrea que foi maravilhosa, que é a enfermeira que acompanhou a gente. Eles fizeram, a Andrea fez toda a diferença no mundo. A calma dela, o carinho, o amor, o cuidado no pós também, na amamentação. Eu sei que muitas vezes a gente pode dizer assim, eu não tenho condições. Gente, dá uma economizada em algumas coisinhas do enxoval, sabe? Umas roupinhas, uns itenzinhos ali que a gente tem vontade de comprar, que são mais caros, invista nisso. Porque não tem o que pague você ter a companhia de alguém que você confia ali, que tá falando por você, que conhece suas vontades e que tá brigando pela tua causa. E faz toda a diferença. Eu tenho amigas que têm trauma gigantesco do parto delas, tanto de parto normal quanto de cesárea, porque não foram respeitadas, porque seus bebês não foram respeitados. E com esse documento e com uma equipe que você confie e que você sabe que eles estão ali para responder por você, o seu parto vai ser, provavelmente, eu espero que seja tão tranquilo, tão maravilhoso quanto foi o meu. Eu só tenho assim a agradecer. Anestesia horrível? Horrível. Dói. Minha pressão baixou durante o parto. Imediatamente eles já agiram ali para resolver. Eu sei que eu fui repetitiva aqui, principalmente frisando na importância da equipe. Eu falo que de todo o meu enxoval, a parte mais importante dele foi essa. Porque depois, a hora que o bebê tá lá chorando, depois que o bebê nasce, aquela roupinha já não importa tanto. No teu parto, o que importa é isso. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido que vocês possam sim ter um parto tranquilo, ter um parto
maravilhoso, muito abençoado, que fique como uma boa lembrança na memória de vocês, tá bem? Que Deus abençoe cada uma, um bom parto, um beijo e até mais.